boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros de caminhada. Estamos aqui novamente, unidos em coração, em nome da União Espírita Mineira, para mais um estudo semanal, dessa vez através da área do Esperanto. E para iniciar as nossas atividades de hoje, nós faremos uma prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade que temos de estarmos aqui todos juntos, mesmo de forma virtual, reunidos em nome do Evangelho de Jesus, em nome dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, oportunidade de aprendizado, oportunidade de reflexão, os nossos encontros semanais, todo domingo, às 19 horas, pelas redes oficiais da União Espírita Mineira. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, amigo, e aos nossos bondosos amigos espirituais, agradecendo o Senhor pela oportunidade do pão espiritual, agradecendo o Senhor a presença dos nossos amigos encarnados e desencarnados, agradecendo a luz do Mestre Jesus, que nos auxilia sempre em nossa caminhada, e agradecendo as bênçãos do nosso Pai Maior, para que possamos, através das nossas reflexões, Senhor da noite, nos tornarmos sempre bons cristãos, e principalmente, Senhor, dignos de ser chamados teus filhos. Assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Antes de prosseguirmos, nós gostaríamos de apresentar e agradecer ao Grupo de Estudos Surdos Espíritas, o GES, pela parceria através dos intérpretes de Libras que acompanham nossa atividade. Todo domingo aqui, com muito carinho, com muita dedicação. Mais informações vocês podem acompanhar no texto, que está logo aí embaixo no vídeo, e ao longo da noite, no rodapé da transmissão. Então, dando início à atividade de hoje, o nosso tema, Espiritismo e Esperanto, onde nós temos aqui a presença do nosso querido companheiro, colega da União Espírita Mineira, coordenador estadual da área de Esperanto. Essa noite será um bate-papo, já que é a primeira live de Esperanto, né, Said? Sim. Eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de conversar sobre o Esperanto, que é a minha área, né, de estudos, agradecer à União Espírita Mineira e a todos aqueles que aqui estão presentes conosco para acompanhar a nossa conversa. Muito bom. A nossa live será em formato, né, de perguntas, respostas. O nosso companheiro Said fará uma explanação geral e o objetivo principal é relacionar o Esperanto e o Espiritismo e dar uma visão do que é o Esperanto, de fato, não é? E para começar, Said, nós vamos começar com a nossa primeira questão. O que é o Esperanto, Said? Bom, o Esperanto é a língua planejada internacional lançada em 1887 pelo Dr. Lázaro Luiz Zamenhof na pequena cidade de Białystok, lá na região entre Polônia e Lituânia, com o objetivo de aproximar as pessoas que falam línguas diferentes numa base de fraternidade. E o Esperanto, Said, é religião? Não. Muitas vezes tem correntes religiosas ou filosóficas que apoiam a divulgação do Esperanto e recomendam o uso do Esperanto nas suas relações internacionais. Eu poderia citar, por exemplo, o Omoto, que é uma religião lá do Japão, o Bahaísmo, que é a fé Bahá'í, que nasceu lá na Pérsia, né? E outras correntes também que apoiam a divulgação do Esperanto, mas sempre tendo que o Esperanto é a língua de contato e de relações daquelas correntes no campo internacional. E o Esperanto ele veio para substituir outras línguas, Said? Não. Com relação ao Esperanto, é muito conhecido o ditado: para
cada povo a sua língua, e para a humanidade o Esperanto. Ou seja, o Esperanto ele não poderia ser concebido como uma língua auxiliar internacional se ele fosse, por exemplo, mais difícil do que as próprias línguas nacionais. E ele foi planejado para facilitar a comunicação. Imagina se nós formos entrar em contato com pessoas de diversas partes do mundo, por exemplo, com alemães, japoneses, chineses, o tempo que a gente deveria gastar para falar naquela língua original deles. Então, eles também teriam a mesma dificuldade para aprender o português. Nesse caso, eles aprendendo o Esperanto e nós aprendendo o Esperanto passa a ser uma ponte de união, aproximando as pessoas e, eventualmente, aproximando os corações, uma vez que sentiríamos como se estivéssemos falando a língua nossa, a língua que é minha e a língua que é deles, e eles também sentindo que a língua é deles, num campo neutro, então. Então, a concepção do Esperanto é exatamente a neutralidade e o auxílio de aproximação das pessoas com menos gasto de energia, de tempo, de recursos econômicos. Por isso que o Esperanto foi oferecido gratuitamente à humanidade pelo próprio criador do Esperanto. Ele não se preocupou com patentes nem nada. Muito bom. Ô, Said, agora para pessoas assim que têm dificuldade em aprender outras línguas, né? O Esperanto é fácil ou é difícil? Mesmo para aqueles que têm dificuldade. Como eu falei, se o Esperanto realmente fosse mais difícil, ao invés de simplificar, iria complicar as coisas. Mas para que o Esperanto seja reconhecido como fácil, ele tem algumas qualidades que o distinguem entre as línguas. Vou dar um exemplo. O Esperanto é muito flexível. Ele é uma língua aglutinante que usa o recurso dos prefixos e sufixos para ampliar o sentido das palavras. Vou até dar um exemplo em Esperanto. Espero que a Cirlei, que está comunicando, né, por Libras, possa saber também essa frase que eu vou falar. É o seguinte. Veja bem, eu vou consultar no dicionário a palavra feliz, no português. Aí vou consultar depois a palavra infeliz. Vou consultar a palavra rico e depois a palavra pobre. Olha, pobre é diferente de rico, infeliz é diferente de feliz. Então, eu teria 4 palavras para consultar, no mínimo, ali, né, no dicionário. Em Esperanto, usando esse sistema de aglutinação, eu uso prefixos que indicam antônimo. O antônimo, as ideias antagônicas. Por exemplo, mal. Então, se eu digo assim, rico é richa. Estou dizendo em Esperanto, richa. Se eu digo pobre, uso o prefixo, que é o antônimo, e digo mal richa. É pobre. Feliz, a palavra em Esperanto é felicia. Se eu uso o prefixo, mal felicia, é infeliz. Nesse caso, com 2 consultas, as próprias palavras feliz e rico, eu saberia as outras. O dicionário sempre tende a diminuir. E a outra lógica do Esperanto são os modos verbais simplificados e, além disso, uma língua sonora, foneticamente regular. Por exemplo, cada letra do alfabeto representa um som só, um fonema, que é a unidade sonora. E cada fonema é representado por uma só letra. E isso invariavelmente. Então, nós reconhecemos os sons pelas letras do alfabeto, cada uma representando um fonema. E para não ser muito longo, vou dar um exemplo sobre a simplicidade do Esperanto. Na União Espírita, que intermitentemente dá cursos de Esperanto desde a década de 1940, nós estávamos lá por volta de 1996 ensinando Esperanto, eu e alguns colegas. Toda vez que a gente saía da sala de aula, a gente passava na secretaria e ia lá conversar com o nosso amigo secretário João Bosco, né? Que era um moço muito inteligente, embora ele não tivesse nem o 2º grau na época, ele estava estudando ainda supletivo, ele tinha uma curiosidade, perguntava a gente,
professor, como que a gente diz isso em Esperanto? E isso aqui em Esperanto? A gente, com a maior boa vontade, falava tudo com ele. E ele, de vez em quando, passava os recados aos professores, sobre encontros, pelo telefone, e ele começou a dar o recado em Esperanto. Ele aprendeu o suficiente para falar as coisas mais simples. Eu fiquei tão, assim, achei tão bacana isso, que quando nos visitaram um casal de jovens poloneses, por volta do ano 2000, que falavam só em Esperanto, não falavam português, ficaram hospedados conosco, fiz questão de levá-los na União Espírita, apresentar a turma do Esperanto e apresentar o João Bosco, nosso secretário, que nunca tinha ido numa sala de Esperanto, de aula de Esperanto, e ele falou algumas frases e trocou algumas frases com um casal de poloneses. Isso mostra que qualquer pessoa pode aprender o Esperanto, basta se dedicar. Seria muito dizer, então, que o Esperanto pode ser considerado uma das línguas mais fáceis, mais acessíveis para o aprendizado, Said? Ou eu estou exagerando? Veja bem, se eu falar que a língua é fácil, talvez eu esteja exagerando no sentido de que qualquer língua que se deseja estudar não é fácil, que ela tem que expressar a complexidade do pensamento humano. Por exemplo, o Esperanto já traduziu obras difíceis, igual os Lusíadas, a Bíblia, as grandes obras, Shakespeare, várias obras da humanidade, então, o Novo Testamento em Esperanto. Então, uma língua, se fosse muito simples, não poderia, talvez, traduzir a complexidade do pensamento humano. Mas, veja bem, se o chinês é um país que tem muitos esperantistas, igual no Brasil, a gente pergunta, como? Como que o chinês aprendeu o Esperanto? É porque ele, ao aprender alguma outra língua, seja o inglês, francês, qualquer outra, ele tem que sair da língua dele e aprender toda aquela noção gramatical nova de outra língua. Nesse caso, o Esperanto ganha um pouco das outras línguas, porque ele, sendo muito regular, sem regras de exceção, fica mais fácil para ele se dedicar ao aprendizado do Esperanto do que uma outra língua que eles vão ter que aprender várias exceções. Para terminar, vou dar um exemplo. Veja bem, o estrangeiro teria que aprender o português e declinar o verbo ser no presente. Ele diria, eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são. O Esperanto, todos os verbos, qualquer verbo, não existe verbo irregular, no presente terminam em as. As. Eu pego a raiz da palavra e acrescento as. Então, eu sou, tu és, nós somos, vós sois, ficaria assim. Eu digo o pronome, para distinguir a pessoa que fala. Me estas. Vi estas, você é. She estas, ela é. Li estas. Eles ou elas são. Ele estas. Nós somos. Ni estas. Veja bem, não precisou ficar decorando. É sou, agora é és, não é totalmente diferente de sou, agora somos. Não, a regularidade mostra que a gente teria mais facilidade para aprender os verbos no Esperanto do que em outras línguas. Entendi. E, Said, quais são os objetivos do Esperanto? Olha, Zamenhof, o criador do Esperanto, era médico, não era linguista. E ele também se especializou em oftalmologia. Mas ele era um gênio linguístico, espontaneamente. Desde criança, no ginásio, aos 14 anos, ele já tinha aprendido o grego, o latim. Na casa dele, eles falavam russo. Estudou o hebraico, porque ele era de origem judaica. E ele teve a facilidade, então, linguística muito grande. E ele compreendeu que o Esperanto poderia... Na época, ele ainda não tinha pensado no Esperanto. Ele tinha pensado na maneira de ajudar as pessoas a se comunicarem. Aí, nesse caso, então, ele usou toda a capacidade e a genialidade que ele tinha para desenvolver um veículo de comunicação que foi posteriormente lançado, né? E ele assinou o pseudônimo Doutor Esperanto, de 1887,
E aí surgiu, então, a língua do doutor Esperanto, que era o pseudônimo dele, para ele não misturar a profissão dele com a língua, e o objetivo dele era, então, facilitar a comunicação entre as pessoas, para que elas se compreendessem e sentissem que todas as pessoas de todos os países, todas as nações, são seres uns iguais aos outros, com os mesmos desejos, as mesmas aspirações, o mesmo amor à família, mas muitas vezes separados por barreiras que traziam também sentidos de separação culturais e de outros aspectos que separava realmente o ser humano, não trazendo aquele sentido de irmandade que haveria naturalmente em todos os seres humanos. E o Esperanto, ele imaginou que faria esse papel. Agora, o mais curioso, né, que é o que está causando, às vezes, intriga um pouquinho os nossos irmãos. Qual a sintonia de ideias entre Allan Kardec e o professor, então, Zamenhof? Olha, foi até bom mostrar esse, porque olha só, esse slide. Allan Kardec não conheceu Zamenhof. Allan Kardec nasceu em 1804, desencarnou em 1869. Zamenhof nasceu em 1859 e desencarnou em 1917. E o Esperanto foi lançado em julho de 1887. Então, é interessante, Allan Kardec não chegou a conhecer o Esperanto nem Zamenhof, mas nós podemos analisar, através do trabalho e da obra de cada um deles, cada um em seu campo, o grande amor, o sacrifício de toda uma vida que ambos dedicaram para o progresso da humanidade, inclusive para o progresso espiritual e moral da humanidade. E aí nós temos vários aspectos da vida em que os ideais de um em torno da questão do bem da humanidade era expresso através das suas ações. O Esperanto representou o trabalho máximo de Zamenhof nesse sentido, e a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, também é o trabalho máximo dessas atividades que ele desenvolveu na vida. Muito bom, Said. No material que você me enviou com antecedência, eu vi lá cultura do Esperanto, não é? Fala-me para mim um pouquinho sobre o que é essa cultura do Esperanto e um pouquinho sobre o que é essa ideia interna. Sim. A ideia interna é um dos objetivos de Zamenhof ter lançado o Esperanto. Como ele não era linguista, ele não tinha preocupações de desenvolver uma língua com características de todas as características que um linguista deveria usar para uma língua de comunicação. Na verdade, foi o sentido humanista dele e aquela genialidade no campo linguístico que fez ele pensar desde criança na questão linguística. Veja bem, aqui numa carta que ele escreveu a um amigo russo, em 1895, ele dizia: o local de meu nascimento e de minha infância deu a direção de todos os meus futuros passos. Em Bialystok, a população consiste de 4 elementos diversos: russos, poloneses, alemães e judeus. Cada um deles fala sua própria língua e se relaciona com os outros de forma inamistosa. Rapidamente, só para que a gente entenda por que essa forma inamistosa existia de fato, naquela época, a Polônia, o reinado da Polônia, estava ligado, unido ao reinado da Lituânia. Mas todos os dois estavam submetidos ao Império Russo, que com mãos de ferro comandava a república, as repúblicas daquela região. Então, havia também, para que os russos, o Império Russo, mantivesse o domínio, ele deveria enfraquecer vamos dizer assim, enfraquecer a capacidade de reação dos povos que eles submetiam. E eles incentivavam a imigração. Então, na região tinha muitos imigrantes alemães, muitos judeus que vieram de outras regiões,
E a ideia era assim, na medida em que você divide o povo, você enfraquece. Então, os conflitos que possivelmente existiam, porque os judeus também já tradicionalmente eles já viam os judeus com olhos assim de muita desconfiança. Se havia um conflito, eles faziam vista grossa e só depois de algum tempo que iam lá fazer controle da situação, de tal maneira que os povos viviam quase que num constante litígio. E se existiam essas quatro línguas predominantes, tinham mais de 100 dialetos na região. Zamenhof, desde pequeno, nos mercados, nas ruas onde havia aglomerações de pessoas, presenciou, de fato, muitas discussões, pessoas com muita desavença, com muita raiva, falando um no seu idioma e o outro respondendo em outro idioma, e ele não entendia bem por que eles estavam discutindo e pensava, deve ser porque eles não entendem um ao outro. Essas coisas, né, constantes, fez com que despertasse nele a ideia de realmente, ele que já aprendia latim e grego, ele pensava, um dia eu vou divulgar o latim e através do latim as pessoas vão conseguir se comunicarem uns com os outros. Eu vou ser um defensor do latim e depois do grego. Mas ele viu que as línguas antigas não serviam para a modernidade. Não, elas tinham muitas expressões que não davam mais certo na modernidade. Então ele pensou, teria que fazer uma língua, então planejar uma língua. Ele não inventou a língua, ele planejou, porque ele utilizou os elementos das diversas línguas, por isso que a gente reconhece com certa facilidade quando alguém está falando em Esperanto. Muito bom. A Alcione Brunelli está colocando aqui que Allan Kardec e o professor, né, Zamenhof, dois humanistas que alavancaram o progresso da humanidade, né, Said? Você concorda? Sim. Nós podemos ver que no livro, o Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro que foi lançado por Allan Kardec, só a palavra humanidade é citada 80 vezes no livro. Então, ele nos dá a impressão que o Espiritismo, que é a revelação da verdade, né, a verdade espiritual, foi feito para todos, para a humanidade inteira. Nós estamos a caminho ainda desse processo de espiritualização da humanidade, de conhecimento da sua própria natureza espiritual, das relações do ser humano com o mundo espiritual. Esses são conhecimentos libertadores que mostram que, na essência, né, somos seres imortais e temos ainda oportunidade de evoluir através das várias vidas, né? E esse trabalho é todo direcionado, o Espiritismo, como uma revelação para a humanidade e resgate do cristianismo primitivo, né? Aquele cristianismo dos cristãos iniciais que agora, na sua essência, pode ser melhor compreendido através do Espiritismo, né? Muito bem. Outra questão, Said, é com relação ao conceito de neutralidade no Esperanto. Qual que é a sua importância na preservação das culturas, das línguas nacionais, da divulgação da literatura de cada povo e o respeito a todos os seres humanos? Olha, neutralidade é uma palavra muito importante em termos de língua. Vou dar alguns exemplos. Eu estava estudando essa questão e eu mesmo não sabia que, durante 2 séculos, a língua mais falada no Brasil não foi o português, foi o tupi, no século XVI e XVII. Os jesuítas, eles aprendiam tupi para ensinar cristianismo, para catequizar os índios. E lá no século XVIII, né, parece que o Marquês de Pombal proibiu o uso do tupi. Então, o tupi foi se extinguindo, parece que atualmente tem um ramo do tupi lá na Amazônia, na região do Rio Negro, e em Igatu, nome assim parecido. É uma língua muito usada, com milhões de pessoas naquele período. Durante as guerras, o que acontece normalmente? Por exemplo, no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha comunidade de imigrantes no sul do país que desenvolviam o ensino do alemão, tinha redes de ensino de alemão, e muitos, às vezes, nem falavam direito português. Aí houve, na época do Getúlio Vargas, né,
a vontade de tornar mais nacionalista o país, e veio também a questão da guerra, de repente cortaram todas as possibilidades do ensino do alemão nas redes públicas na época. Teve, por exemplo, a guerra da Argentina com a Inglaterra, né? Naquele período, por causa das Ilhas Malvinas, naquele período proibiu-se o uso do inglês lá na Argentina. Ou seja, as línguas, elas são as expressões culturais de um povo, e elas estão em constante pressão, ora de um sentido, ora no outro. Por quê? Porque, infelizmente, nosso mundo está constantemente gerando conflito entre nações. Atualmente, por exemplo, nós estamos passando por uma série de conflitos, né? Lá na região de Israel, Palestina. E quando acontece isso, as línguas, que são a representação máxima da cultura de um povo, elas sofrem uma pressão e elas são rejeitadas. Isso mostra que as línguas nacionais são terrenos não neutros, são terrenos que representam a cultura e a nacionalidade de determinado povo. E o Esperanto, ele entra nesse campo com a sua neutralidade. É como se ele fosse pertencente a cada um que o adota, sem que ele represente essa cultura nacionalista. Ele desenvolve, então, uma cultura universalista, que é também uma nova cultura que surge através do Esperanto. Muito, muito interessante, viu, Said? E qual que é a relação entre o Esperanto, o pacifismo e a democracia? Olha, o Esperanto, pelo fato de ser um instrumento de aproximação entre pessoas de diversas nações que falam línguas diferentes, ele já teve o papel dele reconhecido, inclusive pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Cultura, Ciência, né, e Educação. E a Unesco, então, em 1954, editou uma norma, né, que reconhece o valor do Esperanto no campo da aproximação e recomenda às nações que acompanhem a evolução do ensino do Esperanto. 30 anos depois, uma nova resolução da Unesco também foi lançada a respeito do Esperanto. O Esperanto ele foi reconhecido mundialmente como uma língua que aproxima as pessoas e traz esse espírito de fraternidade. Um exemplo. Em 2002, eu pude participar de um congresso internacional em Fortaleza, no Ceará. Tinham 1.500 e tantas pessoas de diversas partes do mundo. Tinham pessoas de 69 nações ali naquele momento, durante o período de uma semana, participando de um congresso, ouvindo teatro, ouvindo palestras. Exemplo, palestras sobre astronomia inca, em Esperanto. E a gente, na hora das refeições, nos intervalos, encontrava numa mesa, em frente a gente, um israelense, ao lado um chinês, outro japonês, todos falando Esperanto e se sentindo como irmãos, igual quando nós nos reunimos entre os espíritas. Não é um sentimento de fraternidade que existe entre nós, vindo de várias regiões? E isso acontece como se fossem esses encontros, só que um é lá da Alemanha, o outro é de Paraguai, o outro é dos Estados Unidos, e naquele momento a gente não pensa nessa questão nacionalista cultural, a gente é como se estivesse entre irmãos. Então, na prática, o Esperanto é uma língua que traz essa ideia de paz dos corações humanos. E, Said, quais são os princípios do chamado homoranismo, né, o código humanista concebido pelo professor, para cuja vivência o Esperanto teria um papel relevante? Sim. Zamenhof, como não era um linguista e tinha esse coração voltado para a questão da união e da solidariedade, ele também pensou numa maneira de que todos poderiam usar o Esperanto com o sentimento de cidadão da humanidade. Homarano, membro da humanidade, cidadão da humanidade. E esse cidadão, ele não iria rejeitar a sua própria religião,
mas ele teria alguns princípios básicos. Eu vou ler os princípios aqui para você ter uma noção como que é muito interessante. Então, era um código, né, humanista, concebido por Zamenhof, e ele, pessoalmente, viveu dentro desse, vamos dizer assim, dentro desse padrão de comportamento, né? Quais são esses princípios do romaranismo, do cidadão da humanidade? A humanidade é uma família. Nossos atos sejam regidos por este ideal. Não julguemos os homens por sua raça, mas por suas boas ou más ações. As nações não pertencem a este ou àquele núcleo humano, mas a todos os habitantes. Não procuremos impor aos homens nem a nossa língua, nem a nossa crença. A língua não é um fim, só um meio. Com os que desconhecem nosso idioma, usemos uma língua neutra. A religião não deve herdar-se dos pais, deve adotar-se livremente com plena consciência. Sejamos tolerantes e compreensivos para com aqueles que não têm os mesmos ideais que nós. Cultivemos sentimentos fraternais para com nossos semelhantes. Vou fazer um comentário rapidinho aqui, só sobre essa questão que ele disse aqui, ó. Não, as nações não pertencem a este ou aquele núcleo humano, mas a todos os habitantes. Veja bem, muitas vezes a gente fala assim, França é a nação dos franceses, Alemanha, a nação dos alemães. Mas quantas outras etnias que vivem nesses países? Então, o próprio fato de eu falar França, eu já estou valorizando os franceses em detrimento de outras etnias. Então, ele pensou assim, as nações não pertencem a este ou aquele núcleo humano, mas a todos os habitantes. Então, a França tem que ser a representação de todas as etnias que vivem lá. Isso é um espírito, a ideia que a gente tem, assim, então, de valorizar todos os seres humanos, independentemente da sua cultura ou língua, né? Esse era o romaranismo de Zamenhof. Muito bom, Sait. Depois dessa bela introdução, agora a pergunta da noite. Qual a relação do Espiritismo e o Esperanto? Sim, é muito interessante. O Espiritismo, desde a sua origem, aqui no Brasil, também teve contato com o Esperanto. Como? Primeiro, como eu já falei, os espíritas perceberam que a moral do Espiritismo se coadunava muito bem com a moral do movimento esperantista, ou seja, com os princípios e objetivos para os quais o Esperanto foi lançado. Como eu falei anteriormente, no Livro dos Espíritos, fazendo uma pesquisa para a gente só citar assim, como que o livro realmente entra em questões que têm a ver com a questão da linguagem, da fraternidade, a palavra humanidade, como eu disse antes, foi citada 80 vezes. A palavra linguagem, 66 vezes. E a palavra língua, 10 vezes. Nós também fizemos uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, e a palavra fraternidade foi citada 26 vezes. Então, como que no Livro dos Espíritos a palavra humanidade é tratada? Aqui é só um exemplo dessas 80 citações. Essa é uma delas. Deus e os agentes de sua vontade têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso está em Prolegômenos. No Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante essa passagem sobre fraternidade. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade
e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, há uma preocupação constante com esses elementos de compreensão entre os homens, e a fraternidade é ela. Um exemplo de como que a linguagem é tratada. Para se designarem coisas novas, isso é Allan Kardec dizendo na introdução ao estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, logo na introdução. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. E a linguagem, então, é no sentido mais amplo, né, da comunicação, compreensão das palavras, daquilo que se fala, compreender como que o sentido do que o outro fala. Mas ele também entrou na questão da língua em si. A língua, o idioma. Ele também disse: a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Nesse sentido, isso foi também na introdução. A gente compreende que nenhuma língua vai ser matemática, né? Tipo assim, cada ideia, uma palavra. Mas o Esperanto se aproxima bastante dessa questão, principalmente no uso das palavrinhas-chave, cada preposição com sentido bem definido, né? E só para lembrar que a questão da língua, o Esperanto, ele foi considerado pelo Instituto de Cientistas da França, lá em 1924, como uma obra-prima de lógica e simplicidade. E eles recomendavam que o Esperanto fosse ensinado nas escolas lá daquela época, principalmente como incentivo à juventude. E por essas características que o Esperanto tinha. Uma obra-prima, foi chamada de obra-prima de lógica e simplicidade, o que se aproxima um pouquinho daquela ideia de Allan Kardec sobre uma língua perfeita, né? Você já respondeu praticamente a minha próxima pergunta. Por que o Esperanto é chamada a língua perfeita? Ah, sim. Mas a ideia é essa mesmo. Acabou de responder. Uma questão que é muito simples é o seguinte: mas o Esperanto é uma coisa simples, mas também o Evangelho é uma coisa simples. A humanidade ainda não conheceu direito o Evangelho até hoje, depois de 2000 anos, né? Nós é que complicamos, né, Said? E o Esperanto, com 134 anos, ainda não é conhecido das pessoas. Mas eu acho que, aos poucos, inclusive o trabalho da União Espírita está nesse sentido, divulgando o Esperanto, que vale a pena divulgar, né? Aos poucos, o próprio esperantista faz questão de divulgar. Eu, por exemplo, eu ensino o Esperanto, mas não tenho um diploma universitário, porque não se tem nas universidades, né, um curso de formação de professores esperantistas. Mas todos aqueles que aprendem o Esperanto fazem questão de passagem, geralmente da mesma forma como as atividades espíritas são gratuitas, a gente também faz questão de ensinar o Esperanto de forma gratuita, e aos poucos a gente vai divulgando, porque é uma língua tão simples. Pensa bem, se todos aprendem o Esperanto, para que gastar dinheiro, tempo, esforço para aprender várias outras línguas para entrar em contato com outros povos? Se através do Esperanto, em muito menos tempo, inclusive foi constatado que o Esperanto tem uma influência propedêutica no aprendizado de línguas, ou seja, já foi feita experiências, pega-se turmas que estudaram Esperanto e turmas que não estudaram Esperanto, e todas as duas turmas estudam uma nova língua. Demonstraram que aqueles que já tinham estudado Esperanto tinham um pouco mais de facilidade do que os que não tinham estudado. É o sentido, como eles falam, né, propedêutico do Esperanto. Agora, uma curiosidade, né? Eu não sabia que Guimarães Rosa era esperantista. A gente fica surpreso, né, quando fica sabendo. Guimarães Rosa sabia
no mínimo, umas 13 línguas. Para você ter ideia, ele disse em entrevista, né, que falava fluentemente inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo e esperanto. Essas as línguas que ele falava fluentemente. Ele incluiu o esperanto. As que ele lia com facilidade era o holandês, o sueco, o grego e o latim. E as que ele tinha noções que ele estudava sânscrito, hebraico, essas línguas húngaras, as línguas eslavas. Então, no total, eu contei mais ou menos 14 línguas. E o esperanto, ele dizia que o esperanto tinha uma flexibilidade tão boa e era uma língua com uma característica, com uma sonoridade tão bela, que ele serviria futuramente para representar as obras literárias do futuro. Então, é como se ele sugerisse que as obras literárias fossem passadas para o Esperanto, né? Nesse sentido da singularidade do Esperanto, que ele achava de rara beleza. Muito bom. Said, qual foi a contribuição da Federação Espírita Brasileira na divulgação do Esperanto? Olha, a Federação Espírita Brasileira, como eu disse antes, ela entrou em contato com o Esperanto logo no início. Veja bem, a revista Reformador, de 15 de fevereiro de 1909, já trazia um artigo de um esperantista espírita francês chamado Camille Chagnot, se eu não me engano a pronúncia, né? Camille Chagnot, e ele recomendava aos espíritas que aprendessem o Esperanto e divulgassem o Esperanto pelas qualidades que nós estamos aqui tentando demonstrar que trazia consigo a língua. Então, a partir dali, muitos realmente começaram a estudar Esperanto. Em 1912, a Federação Espírita Brasileira já dava os primeiros cursos gratuitos do Esperanto, e era direcionado pelo José Machado Tosta, que era um engenheiro, naquela época, esperantista. Então, no início, veja bem, em 1912, já começaram os cursos gratuitos do Esperanto. Posteriormente, Ismael Gomes Braga, o grande divulgador do Esperanto no meio espírita e também do próprio espiritismo, porque ele se tornou espírita, né? Ele, no seu trabalho, ele conseguiu, junto ao presidente Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, né, da Federação Espírita Brasileira, instaurar na Federação Espírita o serviço de propaganda do Esperanto. Então, se a revista Reformador já esporadicamente trazia artigos falando sobre o Esperanto, a partir de 1937, todo mês saía um artigo sobre o Esperanto. Até hoje tem essa tradição. Então, um apoio que se deu ao Esperanto foi muito grande. E o interessante é que muitos espíritas, nesse período, ficavam ansiosos para saber o que a espiritualidade diria a respeito do Esperanto, porque, é lógico, o espírita estuda muito os principais mentores, né, do espiritismo, Emmanuel, através da mediunidade, Chico Xavier e vários outros, Bezerra de Menezes, mas os espíritas aqui entre nós já estavam aderindo ao Esperanto, mas e o que a espiritualidade tinha para dizer sobre o Esperanto, né? É isso que eu acho que daria para realçar no seguinte. Aproveitando, então, quando é que Ismael Braga se tornou espírita? Bom, Ismael é esse que eu citei, né, que trabalhou para a abertura do serviço de propaganda e que, posteriormente, alguns anos depois, tornou um departamento Esperanto. Ismael, ele nasceu em 1891, em Ubá, Minas Gerais. Ele é mineiro. E ele se tornou, logo ele se tornou, filiou à Liga Brasileira de Esperanto, por volta de 1910, então, aos 19 anos, ele já era um esperantista, dominava bem o Esperanto. E em 1912, na cidade Teixeira, de Minas Gerais, eles convidaram ele para participar
de uma reunião, de uma sessão espírita, em que eles diziam que podia-se fazer pergunta aos espíritos lá em qualquer língua. Então, ele não era espírita, ele foi curioso. E era interessante que a sessão também envolvia as mesas falantes, entre aspas, falantes. O que são mesas falantes? São as mesas girantes, citadas na época, quando também Allan Kardec estudou a questão dos fenômenos espíritas, né? Mesas que com vamos dizer, quando se punha a mão na mesa, os médios ficavam ao redor da mesa, ela se movia e dava batidas, né? E eles, então, estabeleciam o número de batidas de acordo com o número, as letras que eles queriam para formar as palavras, né? E eles falaram com Ismael. Ismael pode perguntar em outra língua, se você quiser. Ele também estudava outras línguas. Ele pensou assim, eu tenho 8 irmãos, 5 irmãos e 3 irmãs. Então, no total, são 8. Eu vou perguntar a eles em Esperanto quantos irmãos eu tenho. Vou falar em Esperanto, separando as palavras. Quantos significa kion da. Irmão no singular é frato. E tenho é havas. Então, ele perguntou assim, kion da fratoi mi havas. Quantos irmãos eu tenho? Aí a mesa deu 5 toques. Mas ele tinha 8 irmãos. Ele achou estranho. Aí ele fez novamente a pergunta. Kion da fratoi mi havas. 5 toques. 5 toques. Aí ele falou, tem alguma coisa errada, isso não... Aí, de repente, veio na mente dele aquela questão que eu falei, que a língua é aglutinante. A gente usa prefixos e sufixos. No Esperanto, o prefixo ge, antes da raiz, a gente usa para indicar pessoas dos dois sexos, masculino e feminino. Então, se eu quero indicar irmãos e irmãs, eu tenho que dizer, ao invés de fratoi, que é só irmãos, eu tenho que dizer ge fratoi. Aí ele fez novamente a pergunta. Kion da ge fratoi mi havas. Vieram 8 toques. Ele ficou muito impressionado. Certamente isso, né, contribuiu para que ele acreditasse realmente nos fenômenos espíritas. Isso foi na terceira tentativa, né, Said? Na terceira, quando ele usou o prefixo "ge". Os espíritos demonstraram, corrigiram ele, fizeram questão de corrigir a ele. Na terceira tentativa, quando ele se utilizou corretamente do prefixo. Exatamente. Muito interessante. E já que a gente está falando de fenômenos, né, medianímicos, me fala quais espíritos se manifestaram sobre o Esperanto. Olha, o Esperanto tem uma história, em alguns casos, muito parecida com o Espiritismo. Por exemplo, no Espiritismo, qual foi o primeiro livro a ser lançado por Chico Xavier? Foi Parnaso de Além-Túmulo. No Esperanto também, nós temos o nosso palácio, Parnaso de Além-Túmulo, que é Vozes dos Poetas do Mundo Espiritual. Choi de poetoi eula spirita modo, falando em Esperanto. E nesse tem vários poemas em Esperanto recebidos mediunicamente por Francisco Valdomiro Lorenz, que é autor, entre outras obras, do Esperanto Sem Mestre. Então, Francisco também era um médium, né? Um médium de muita capacidade. Ele recebia sonetos diretamente em Esperanto. Cruz e Souza, já teve Castro Alves, que também ditou a Chico Xavier sonetos em português, falando sobre o Esperanto, que ele ouviu falar sobre o Esperanto no mundo espiritual. Cruz e Souza, a mesma coisa. Só que Cruz e Souza aprendeu o Esperanto, então ele passou a ditar alguns sonetos em Esperanto. Nós temos, então, as mensagens de Emmanuel, né? Abel Gomes, o próprio Francisco Valdomiro Lorenz, o próprio Ismael Gomes Braga, vários médios já receberam mensagens, né? Dolores Bacelar, nas suas mensagens falando sobre Esperanto. Em Belo Horizonte,
Wagner Gomes da Paixão, nas suas obras, de vez em quando a gente vê as referências ao Esperanto no mundo espiritual. Ivone Pereira do Amaral, que recebeu aquela obra Memórias de um Suicida, do escritor, né, Camilo Castelo Branco, de Portugal, e ele se chamava na obra Camilo Botelho, mas todos sabem que foi o caso do escritor português que havia se suicidado. Só uma questão muito interessante, quando ela recebeu essa obra, Memórias de um Suicida, foi em 1926. Ela foi publicada 30 anos depois. E nessa obra já falava de departamentos de ensino do Esperanto no plano espiritual. E o próprio Francisco Valdomiro Lorenz, depois que ele desencarnou, 2 anos depois, em 1959, ele ditou para o Chico Xavier várias mensagens, num conjunto de 10 mensagens que formaram uma obra pequena chamada Esperanto como Revelação, em que ele relata que o Esperanto tinha sido bolado antes da vinda de Zamenhof, pelo próprio Zamenhof no plano espiritual, para aproximar as comunidades que estavam mais próximas da Terra, onde o problema linguístico ainda existia e onde culturas que tinham avançado muito, com muitas informações, com muitas que, vamos dizer, traziam maior esclarecimento ao ser humano, não tinha acesso a outras culturas que não tinham tanto desenvolvimento. Então, o Esperanto poderia, no próprio plano espiritual, fazer uma ponte entre essas comunidades mais próximas que ainda não detinham, né, a capacidade da comunicação universal através do pensamento, né? Então, foi lá que foi desenvolvido uma língua para unir os povos. E essa língua, posteriormente, Zamenhof trouxe, e ali naquele local, naquele cadinho de conflitos linguísticos, despertou nele de novo aquelas lembranças lá dentro dele. Desde criança, ele ficou com a ideia de criar uma língua em Esperanto. São as histórias que são contadas por médiuns de renome, igual Chico Xavier, igual também Divaldo Pereira Franco, que já recebeu mensagens falando sobre o Esperanto. Então, depois daquele período de comunicação de 1940, em que Emmanuel ditou a obra, ditou a mensagem, a missão do Esperanto, muitas outras mensagens também vieram. E deu um vigor muito grande aos esperantistas espíritas. Pois é, Said, você achou que o tempo ia ser muito tempo, né? Nós já chegamos aqui 7 minutos só de live que nós temos. Você viu como é que passa rápido? É mesmo? Poxa, pois é. E olha, vou deixar. Que assunto aqui. É o que não falta. A gente tem tanta história. Assunto, história interessante. Realmente está muito gostosa a live, mas infelizmente a gente já está chegando aí nos nossos minutinhos finais. E, rapidamente, Said, só fala para nós um pouquinho dessa mensagem, já que você citou o Valdomiro, sim, mas bem rapidamente. A missão do Esperanto nessa mensagem, né, que o Espírito Emmanuel afirma que o Esperanto faz parte dos planos divinos da evolução do planeta, que o Esperanto propicia a união e a fraternidade, que levam à unidade universalista, que o Esperanto facilita a permuta dos valores universais do pensamento. Então, nos fale um pouquinho sobre essa afirmação de Emmanuel e já entre nas suas considerações finais. E as nossas meninas da área da comunicação, a Leca e a Deise, que estão hoje aqui conosco, agradecendo mais uma vez o carinho delas, vão passar nas considerações finais do site os slides com as obras em Esperanto, que são publicadas pela FEB. Por favor, Said. Foi um marco a mensagem de Emmanuel. Ela foi direcionada com a presença de Ismael Gomes Braga, através do Chico Xavier. Então, em 1940, uma época da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, o clima espiritual da humanidade estava péssimo. Os nacionalismos exacerbados, doutrinas de ódio, egoísmos coletivos. E ele falava que, nesse momento, né, do cômputo das transformações que o planeta estava passando, inclusive com vistas ao porvir da humanidade, né, a renovação dos valores,
não poucos eram os núcleos de organização espiritual que se instalavam na Terra. E, ao mesmo tempo, enquanto se observava o esboroamento, né, a ruína das obras humanas, contemplava-se também as atividades de um exército de operários das edificações do futuro. Ao mesmo tempo, então, que ele chamava atenção para a ruína das obras humanas, também vinham aqui para a Terra, né, um exército de operários das edificações do futuro. É como se eles fossem construtores de um mundo novo. Então, ele diz que eles eram os artífices, né, do ideal divino, em rumo à unidade universalista. E ele queria, então, naquele momento, nesse momento torvo da humanidade, se referir ao Esperanto e abraçar o companheiro, né, Ismael Gomes Braga, que era pregoeiro sincero da causa do Esperanto. E ele, então, falava, fez uma comparação entre a vinda de Jesus, de Allan Kardec, e do Esperanto. Ele dizia que Jesus não veio destruir a lei. Da mesma forma como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não veio eliminar as religiões existentes. Jesus veio para cumprir os princípios da lei. E a doutrina consoladora veio para restaurar a verdade e reconduzir a esperança nos corações humanos. E, da mesma forma, o Esperanto não veio para eliminar as línguas existentes para o intercâmbio das ideias. A sua missão era superior à da união e fraternidade rumo à fraternidade universalista. Esses são apenas alguns aspectos da mensagem. É uma mensagem muito longa e ela realmente realça que, naquele momento, havia... o Esperanto ainda era um brado de fraternidade que se podia ouvir na humanidade naquele momento de derrocada dos valores morais, né, em que passava a humanidade. Ou seja, ele deu um apoio muito grande, realçou a importância da fraternidade, dizendo que nós devemos aprendê-la, usar a fraternidade. E o Esperanto é um dos instrumentos que colaboram para que nós possamos caminhar em direção a uma unidade, a uma união, né, em termos de humanidade. Muito bom, viu, Said? Só para lembrar quem está nos acompanhando na live, que está aí, correndo, embaixo aí, no nosso banner, alguns endereços para consultas, informações e cursos gratuitos de Esperanto. Também, durante a live, foi colocado aí no banner o e-mail da área de Esperanto. É só entrar em contato com o site para mais informações, né, site? Sim. Alguma informação, pode mandar o e-mail lá para o site. Inclusive, para orientar os estudos, né? Isso, exatamente. Eu já dei até a ideia para o site de abrir uma turma virtual, uma turma de Esperanto virtual, que vai funcionar, vai dar certo. Não então, tem aí muita capacidade, mas... Tem sim, site. Você é modesto. Olha, viu como é que o nosso tempo passou rápido? Já estamos chegando aí nos minutinhos finais. Realmente foi muito gostoso. A todos os seus amigos aí, esperantistas, te dando boa noite, te cumprimentando em Esperanto, alguns se sentindo incentivados a aprender o Esperanto. Então, realmente foi muito agradável, foi muito gostoso ouvir um pouquinho dessas histórias e ter uma noção da relação entre Esperanto e Espiritismo. Lembrando que é apenas a primeira live da área do Esperanto. Então, para nós encerrarmos, e o Said vai encerrar a live de hoje, com a prece Pai Nosso em Esperanto, eu gostaria de agradecer à União Espírita Mineira, ao COFENG e aos companheiros do Grupo de Estudos Surdos Espíritas pela parceria. Acompanhem com a gente a próxima live no próximo domingo, que será o estudo do Evangelho e as contribuições de Emmanuel e Irmão X. O objetivo é relacionar o trabalho de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo com as obras de Emmanuel e de Humberto de Campos.
vai ser no próximo dia 23, próximo domingo, às 19 horas, que é a área de estudo do Evangelho de Jesus. Então, inscreva-se no nosso canal da União Espírita Mineira, ative as notificações, basta clicar aí no sininho. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos colegas, dos companheiros da União Espírita Mineira. Agradecemos também aos nossos companheiros da área da comunicação social, que todo domingo está aqui nos auxiliando. Que todos tenham um bom domingo e uma semana abençoada. E o nosso colega Said vai finalizar a live com o Pai Nosso em Esperanto. Boa noite a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Said, por favor. Eu também quero agradecer à União Espírita, o pessoal, os nossos colegas da comunicação, a você, Nájila, né, da área da família, que prestigiou muito a nossa conversa com as suas perguntas, ao grupo de estudos surdos espíritas, e dizer que eu trouxe a ideia de fazer a nossa oração final do Pai Nosso em Esperanto, porque na primeira obra de lançamento do Esperanto, naquele manual de 1887, já trazia essa prece em Esperanto. Então, nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo. Ni levo nian penson al Dio, Caidango. Patronia, que estas en la cielo, via nomo estu sanctigita, venu via regno, plenumigiu via volo, kiel en la cielo, tiel ancau sur la tero, nian panon ciutagan donu al ni hodiau, kai pardonu al ni niain ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu.